falatório continua com António Lobo Antunes. Voltando à África, tu tiveste uma infância feliz, uma adolescência prolongada e perdeste a inocência em África. Fui? Perdeste a inocência em África, disseste há pouco. Foste para a África com que idade? Não entendi a pergunta. Foste parar a África, a Angola, com que idade? Portanto, eu entrei para o Exército em janeiro de 70 e foi muito bom para mim, porque depois fui para tomar, onde vivi alguns meses e gostei muito de tomar. Ainda hoje gosto muito de tomar. Depois fui para Santa Margarida formar o batalhão e onde aconteceu um dos milagres da minha vida, que foi ter conhecido um homem de quem fiquei profundamente amigo, chamado Ernesto Melo Antunes. Na altura punha-se-me o problema de fugir ou não fugir. E ele dizia sempre: a revolução faz-se por dentro. E no dia 6 de janeiro de 71 embarcámos para Angola. Foi o homem mais corajoso que eu vi debaixo de fogo. Ficámos muito amigos, nunca nos tratámos por tu. Aqui há uns meses estávamos a conversar e eu disse-lhe: sabe, nunca encontrei ninguém tão valente debaixo de fogo como você. Porque ele ia de abrigo em abrigo com uma lanterna acesa. Portanto, era um alvo muito fácil, isto era à noite. E ele fez um silêncio grande e depois disse: sabe, é que às vezes apetecia-me morrer. E era uma guerra estranha, porque nós chegámos lá, era um sítio chamado as Terras do Fim do Mundo, e não queríamos fazer guerra, ele era frontalmente contra a guerra. Até que passados 15 dias ou 3 semanas, não me recordo, ou um mês, não sei, houve um rapaz que morreu com uma mina, ficou sem uma perna e depois morreu. E ele disse: vamos vingar a perna da Ferreira. Era assim. Mas era uma guerra contra um inimigo que tu não vias, tu morrias só. Morrias só. Entretanto, ao fim de uns meses, fizemos uns prisioneiros, que eram uns velhos e umas mulheres que fugiam mais devagar. Eram os prisioneiros. Entre eles tinha uma mulher grávida. Isto era obrigatório comunicares à PIDE. Veio o chefe de brigada da PIDE, aterrou de helicóptero e deu um pontapé na barriga da mulher grávida para se apresentar. Provavelmente era assim que eles se apresentavam, não sei. Foi a maneira como ele resolveu apresentar-se. E o Ernesto Melo Antunes puxou a pistola e mandou embora, com a arma apontada. 15 dias depois foi transferido para São Salvador do Congo. Isto para mostrar um bocado o absurdo daquilo. Lembro-me de uma carta que ele me escreveu nessa altura, a dizer: cada vez mais acho que isto é um erro formidável. Bom, depois, como tínhamos tido bastantes baixas, rodámos para o norte, para Malange e para a Baixa do Cassange, que acaba por ser mais a minha Angola. Este lugar onde tu regressas agora. Aí não havia guerra. Não havia guerra, mas havia a constante ameaça dela, ou seja, vão entrar, vão pôr minas, nunca entraram, nunca puseram minas. E curiosamente foi nessa segunda parte que 2 rapazes se suicidaram. Nunca tínhamos tido suicídio. Estavas tão preocupado em sobreviver, percebes? Em todos os dias pôres uma cruz no calendário. E quando desapareceu a guerra, os rapazes mataram-se. Estou a ver um deles, foi à frente de todos nós. Agarrou na G3, pôs debaixo, disse: boa noite, meus senhores, e disparou. E foi tremendo, porque isto eram 6 da tarde, ele teve até às 4 da manhã sem morrer, era muito novo. E foi também nessa segunda parte que eu conheci, essa segunda parte da guerra na Baixa do Cassange, que eu conheci as pessoas que aparecem no livro, enfim, digamos, os arquétipos, as primeiras... Portanto, estas pessoas tiveram... Exato, que eram os fazendeiros, com fazenda espantosa. A Baixa do Cassange é uma zona muito fértil, de algodão, girassol, arroz 2 vezes por ano. Fazendas de 20 mil hectares, 30 mil hectares. Então tu saías em patrulha às 4 ou 5 da manhã, às 6 da manhã nascia o sol, como todo o ano em Angola. Angola, muito bonito. E todos aqueles 20 mil hectares de girassol levantavam ao mesmo tempo aquelas pestanas e os olhos pretos. E então aí tu ficas mesmo apaixonada por África, pela força, pela beleza, pela juventude da terra, pelo povo, que é um povo admirável, como o nosso também. Eu penso que só os portugueses aguentariam, como nós aguentámos, meses a comer massa com marmelada ao almoço e ao jantar, porque não havia mais nada para comer. Porque em 72 choveu muito em África, em Angola, e não podíamos ser abastecidos por terra, porque o MPLA estava constantemente a dinamitar pontes. E então era o avião que atirava os caixotes de comida, os caixotes partiam-se, como é óbvio, e nós andávamos a disputar a comida aos cães. Isto era a guerra.
Portanto, é nessa segunda parte que eu Portanto, esta conheço os figura colonos. da Isilda, da mãe, Exato. conheceste Que este eram- tipo de mulher que está à frente da Normalmente era uma fazenda. migração muito pobre. E uma vez na televisão, eu tinha 18 anos e estava a assistir às pessoas, a uma reportagem em direto, a preto e branco, acho eu, das pessoas a partirem para a África, para o colonato da Sela, onde andavam vestidos como aqui, de capote, lenço, colete. Eles levaram os hábitos, os mesmos boizinhos, e as pessoas eram entrevistadas por motivos que iam para a África. E algumas deviam estar instruídas, diziam que iam por Portugal, pluricontinental, até que estava um tipo de patilhas com ouro de alfama. Então, porquê é que você vai para a África? Ele tem esta resposta que eu acho que exprime o espírito português. Eu cá vou para a Via das Pretas. Eu acho que isto é Portugal. É muito português isto. E os colonos que eu fui encontrar, alguns estavam mortos, como o Zé do Telhado, que tem um espantoso túmulo em Dalassamba, enorme. Ele acabou quase com a importância de um sova. E era comovente ver o túmulo do Zé do Telhado. Outros, os vivos, normalmente era uma imigração muito pobre, normalmente. E a relação deles com Portugal, com a chamada metrópole, era muito complicada. Eles sentiam-se explorados, não sei se com razão ou sem ela. Desenvolviam em relação a nós um racismo estranho, porque todas as cidades tinham o seu clube. Em Malange havia o Ferroviário de Malange, onde havia badaricos, a eleição da Miss. Neste ano, no anterior, a Miss foi morta a tiro a seguir a ser eleita. Era uma espécie de faroeste. E foi a maneira dela ser coroada. Bom, e... Portanto, agora perdi-me um pouco. Não nos deixavam entrar nos clubes deles, porque vinhamos daqui. Nós chegávamos da mata cheios de vontade de bailaricos e não nos deixavam entrar. Mas como é que tu olhavas para essa gente? Nessa altura ainda não escrevias, ou escrevias, mas não eras Não, é que escritor. depois eles precisavam de mim, porque não havia médicos. Precisavam que eu lhes fizesse os partos, quem os tratasse. Eu lembro-me de... Fiz coisas que nunca tinha feito aqui. Fui pai de... Resolvia os problemas que o meu colega feiticeiro não resolvia. Fazia cirurgia. Eu sabia pouco, tinha feito 2 anos de cirurgias, mas sabia pouco, então, mas levava um livro de cirurgia. E o Forreal, a enfermaria, me lendo as operações, tem uma coisa chamada passo. Eu me lendo os passos, eu ia fazendo. E o que é espantoso é que não morriam. De maneira que as pessoas necessitavam de mim, precisavam de mim. E acabava por ficar para almoçar, e conversavam. Percebes? E era fascinante aquilo. Mas a tua relação com eles era de uma pessoa com outra pessoa, ou já os vias como personagens de livros por escrever? Eles não queriam voltar. E o 25 de Abril foi dramático para eles. Do ponto de vista deles, foi dramático. É isso que mais ou menos que eu tentei contar, não é? Nas naus. Nas naus. Aliás, que tentaste chamar no Regresso das Caravelas, precisamente. Era um pouco como se a Isilda, a mãe, fosse uma daquelas pessoas, mas um pouco mais inteligente e com uma certa capacidade crítica ou de análise em relação à situação, porque para ela não faz sentido vir-se embora. De certo modo, aquela terra pertence-lhe, é dela. Aqueles filhos, era dramático, apareciam, na altura eu trabalhava muito no Hospital Miguel Bombarda, era um jovem interno em 74, muito jovem, muito interno, e apareciam, descompensavam muito, porque continuava a viver em Portugal, num tempo e num espaço que já não existiam. Percebes? E isto é uma situação esquizofrenizante no sentido médico da palavra, percebes? Tu continuas a viver numa África que não existe. Um pouco como algumas pessoas continuaram após o 25 de Abril a viverem num estatuto que já não tinham, não é? Um estatuto que já não tinha. Mas isso provocava neles uma tremenda divisão. Tu achas que a partir das naus há uma espécie de novo ciclo nos teus romances? A África deve ter sido muito importante, porque ela aparece na Memória de Elefante, praticamente em todos os livros, não é? Mas eu regresso à primeira pergunta que tu não respondeste. Que Portugal é que é o teu? O teu Portugal, como romancista, qual é? São vários? Que país é este? Eu acho que tenho com Portugal uma relação de indignação e acho que também só podes escrever quando estás indignada, porque escreves sempre contra qualquer coisa. É muito curioso, porque ao mesmo tempo tens de escrever com amor,
como o São Paulo, que era um homem duro, com mais casas, dizia: eu digo a verdade com amor, e depois dizia as piores violências que se imaginar se pode. Mas talvez por ter sangues misturados, talvez porque ter sangues misturados, haver aqueles antepassados brasileiros, haver um outro bisavô meu viveu em África há muitos anos, sabes? Talvez eu acho que tenho com Portugal uma relação muito complicada que eu próprio não compreendo bem. Que não compreendes? Não compreendo bem porque é feita de sentimentos muito misturados. E com os portugueses, exatamente? Às vezes pergunto se teremos especificidade própria. Acho que tivemos o azar de nos faltar uma reforma. Acho que, por exemplo, os sociólogos e os psicólogos agora andam a estudar muito, agora, há uns 20, 30 anos a esta parte, as motivações do sucesso, as motivações do poder. E, curiosamente, vão recuperar, sem o saberem, a tese fundamental do Antero na causa da decadência dos povos peninsulares, que era, quando ele atribui a causa da decadência de Portugal e também de Espanha, o facto de nos ter faltado uma guerra religiosa. E é verdade. E existe muito maior motivação para o poder nos países chamados protestantes. E é muito curioso, quando eles, ao longo da história, estudam as motivações pelo poder, por exemplo, que em Inglaterra, os dois grandes períodos de motivação pelo poder coincidem com períodos de grande criação artística, que é a primeira época isabelina, da primeira Isabel, e depois a época da Revolução Industrial do século passado, à volta das cidades como Londres e Manchester, não é? Em que aparecem toda aquela quantidade imensa de grandes escritores ingleses. É muito curioso como essas coisas vão ao par. Em Portugal, a partir dos Filipes, a motivação pelo poder cai. A motivação pelo sucesso cai um pouco também. Que escritores portugueses é que lês? Os clássicos? Não creio ter entendido bem. Que escritores portugueses é que lês hoje? É que ainda lês? Escritores que eu gosto. Camões. Sabes, a minha infância foi dramática porque eu tinha dois ídolos, que eram o Camões e o Norberto. O Norberto era um colega meu de escola que fazia todas aquelas proezas que exigem coordenação motora, desprovidas de finalidade, que eu invejo. Por exemplo, atirar uma argola de fumo por dentro da outra argola, atirar uma noz ao ar e apanhar na boca, jogar nas máquinas dos flippers e saber dar os coisas de maneira a ganhar. De maneira que o facto de uma das minhas extremidades tocar o Camões e a outra o Norberto provocava uma tensão insuportável em mim, percebes? Até compreendi que não se pode, é mais fácil querer ser Camões, para ser Norberto não se pode querer ser, nasce, assim, perfeito, desde o início. Então tive que me contentar com o Camões. Teria preferido 1000 vezes o Norberto. Estou a ser muito sincero ao dizer isto, ainda hoje invejo. Portanto, os escritores que eu prefiro, sobretudo Camões, tenho uma imensa admiração pelo Antero do Quental, escrevi uma prosa luminosa. Isto é um pouco os manos familiares também, não é? Tenho uma imensa admiração, ao contrário da maior parte das pessoas que dizem burramente mal do Herculano. Uma imensa admiração não só pelo homem, como pelos escritores que escreviam português admirável. Gostarias de, na própria história da literatura portuguesa, tu mesmo tornares-te um clássico? Ou já sentes que fazes parte da história? Mais modernamente, há muitos escritores que eu gosto, mas poetas, por exemplo, vivos, eu gostaria de falar do Pedro Tamen, que acho um poeta, porque é um homem que trata mal a sua própria poesia. Ou seja, não... eu vejo tanto escritor medíocre a lutar pelas próprias coisas, ou que eu acho medíocres, são duas coisas diferentes, a lutar de uma maneira canina pelos próprios livros. Vejo aquele homem abandonar a sua Mas achas que tu mesmo vais tornar-te um clássico? Acho que é um poeta imerecidamente desconhecido em Portugal e imerecidamente desconhecido. Foi admiravelmente traduzido para francês. Mas deixemos o Pedro Tamen e falemos de ti. Sim. Achas que vais tornar-te um clássico da literatura portuguesa? Um autor clássico? Gostarias? Não sei. E aprendi a não apostar no futuro. Porque só aposta no futuro quem se resignou a perder o presente. E o presente, neste momento, para mim, é agradável. Neste momento não é agradável, porque estou a escrever e estou muito inquieto com o livro. Já estás a escrever um novo livro? Outro romance? Sim, acabei esse em fevereiro. Normalmente faço 6 meses de pausa. E estás contente com este? Achas que este é o teu melhor livro? Porque esse seria... Eu tinha planeado
um ciclo de 4 romances sobre o poder visto pela direita. Portanto, o primeiro seria o Manual dos Inquisidores, o segundo esse, tinha planeado mais 2. Portanto, estou a trabalhar neste, mas cheio de dúvidas, porque me parece difícil fazer, julgo que até certo ponto o Esplendor de Portugal é-me difícil fazer melhor. E estou a tentar romper, que é muito difícil também, o tal processo de que acabei por ficar prisioneiro. Isto põe-te problemas ao nível técnico tremendos, percebes? Porque se eu encontrei uma maneira para lidar com o tempo, como é que eu vou fazer agora? Estás a ver? Se eu encontrei uma maneira de lidar com a primeira pessoa, como é que eu vou utilizar a técnica do narrador omnisciente? Quanto mais sabes, mais difícil é. À medida que tu vais percebendo melhor o funcionamento do romance, o que é o romance, ou aquilo que tu achas que é o romance, que deve ser o romance, mais dificuldades tu encontras. Porque quando tu começas a escrever é maravilhoso. Eu comecei a escrever muito cedo e era maravilhoso juntar as palavras. E por volta dos 16 anos fiz a primeira descoberta angustiante, que era que havia uma diferença entre escrever bem e escrever mal. E aí tu começas a ficar preocupada, aflita. Como é que vais resolver isto? E mais tarde descobres que há uma diferença entre escrever bem e obra de arte. E então as coisas tornam-se ainda mais difíceis. E por outro lado, aquilo que te faz continuar é o facto de saber que nunca escreverás o romance que desejarias escrever, porque a partir dessa altura calavas-te. E é-me muito claro que a partir dos 65 anos, inevitavelmente, se viver até lá, começarei a escrever romances piores. Porque é óbvio, é evidente, são raríssimas as exceções. Tu tens 10 grandes anos de criação, repara... Estás neste momento, portanto, no teu esplendor. Eu sinto na carne que tenho mais 10 anos. Repara, é muito raro, é óbvio que há exceções, escrever um belíssimo romance antes dos 30 anos ou depois dos 70. Difícil. Portanto, repito, o esplendor de António Lobo Antunes. Portanto, tenho 10 anos até me reformar. Bom, vamos ter que acabar aqui a nossa conversa. Foi António Lobo Antunes que esteve a falar da sua escrita. Boa noite.